Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando com Flávio Campos sobre fé em tempos de rede. Olha, os apóstolos imediatamente deixaram as redes para se tornarem pescadores de homens. Nós hoje, Flávio, devemos assumir a rede para nos tornarmos pescadores de homens? Essa ideia é muito sugestiva. No início nós vemos o convite, né, para que eles fossem pescadores de homens, pescadores de almas. E mais adiante no Evangelho nós vemos Jesus dizendo: ide a todos os povos, a todas as nações. E hoje essa rede que nos conecta liga as nações aos povos. Então é uma analogia, é uma ideia. Por isso eu falava que Cristo ele tem uma ideia de comunicação que ainda que há 2000 anos se assemelha e se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. É preciso avançar para águas mais profundas, lançai as redes. Correto. Esse avançar para as águas mais profundas é esse convite do novo, desse momento em que nós vivemos. Como eu dizia, televisão, cinema, internet, é tudo muito recente, não havia. Então é preciso se debruçar, é preciso pensar, mas mais do que isso, experimentar. Uma vez eu perguntei para uma catequista, ou para um grupo de catequistas, numa oficina, se no momento da catequese você percebe que um dos meninos ou das meninas ali está mexendo no smartphone, no iPhone, está na internet, o que você faz? Ah, padre, eu tomo o aparelho dele, entrego para o pai e para a mãe. Eu digo errado. Ou seja, por que você não diz para ele assim, olha, entra no site para mim, Bíblia Online, procura aí para mim. Motivação. Isso, motive a usar para a linguagem, vamos dizer assim, da evangelização da catequese. Né? Ou seja, não é um simples meio, é um jeito de viver com aparelhos, com tecnologia, em vários ambientes, como nós falamos. Agora, eu gostaria que você contasse um pouco, Flávio, na Igreja Católica, a quantas andam essas novidades dentro dos nossos ambientes católicos? Olha, todo o estudo, toda a pesquisa que se tem nesse momento, considerando que é um tema atual, elas caminham na ideia de pastoral, de como, ainda muito na ideia de meio, de como trabalhar... Se fosse um instrumento. Sim, ainda como um instrumento, como trabalhar para emitir a mensagem, e muito pouco se pensa sobre a mensagem. E esse é o convite, eu acredito que para a igreja falta pensar exatamente a mensagem. Nós temos várias pessoas que se identificam e que se propõem a fazer comunicação, mas pouquíssimas que de fato pensam a comunicação. Isso é muito interessante que você está falando, ou seja, por exemplo, no Santuário de Aparecida, a pessoa pode acender uma vela virtual, né? Há muita gente que se assusta com isso. Quando eu cheguei na Itália, nas igrejas a gente poderia colocar uma moeda e acender uma vela eletrônica. Também aquilo causa um impacto no primeiro momento. Então, seja a vela virtual, seja a vela eletrônica, seja a vela de cera, são símbolos. Então, não importa a materialidade. O que conta na vivência da fé é o simbólico, estou certo, Sim, Flávio? claro. E a igreja, ela lida e ela vive com esse simbolismo. Nós temos os vitrais, as imagens, os quadros, as pinturas, tudo retratando e tudo remetendo o sujeito a essa experiência com o transcendente. Então, a partir do momento em que, e é muito comum realmente na Itália, hoje você coloca uma moeda, a vela fica acesa durante um período, uma vela eletrônica, e passado aquele tempo, ela apaga. Então, como mensurar o valor disso ou o valor de uma vela virtual, uma vela em que você coloca a sua intenção? Como eu disse, é muito da experiência do próprio sujeito. Então, veja bem, tudo é muito novo, como você dizia. Se eu participo da missa, mesmo que à distância, seja na internet, seja uma missa transmitida via televisão, eu posso cultivar ali vida espiritual, Flávio? Vida espiritual, sim. Mas essa experiência de comunidade, essa experiência de comunhão, obviamente na Igreja Católica, ainda hoje se recorre e se necessita da presencialidade. Um fato muito interessante, uma leitura que eu fazia há pouco tempo, um sujeito morava no interior, afastado das realidades paroquiais, então ele assistia a missa pela TV e comprou hóstia. Foi na cidade, comprou um pacote de hóstias, um vinho, levou para casa, reuniu a família e quando ele via a missa, ele colocava a hóstia naquele momento e tinha por ele que havia consagração. Pelo sim, pelo não, ele resolveu enviar a dúvida para o padre.
e o padre, obviamente, conversou com aquela pessoa. Mas veja, como a experiência do indivíduo remete a essa ideia nova. É proibido, não é? Precisamos discutir. Não havia, mas agora há. Vamos ficar com o pé atrás? É aquilo que eu falava, um pé à frente e dois atrás. Precisamos discutir sobre isso. Na verdade, eu digo assim, não existe oposição entre mundo real e mundo virtual. Nenhuma. Não há oposição. Ambos são reais. O fato é que o mundo virtual ele é cheio de potencialidades, correto? Agora, quando se trata de um aspecto central, que eu diria ontológico, que é a Eucaristia, só tem que ser vivido no chão da vida. Sim. Ele não pode ser virtualizado. Seguramente. Quando se trata da vivência da comunidade, é ontológico. Nós somos com os outros, podemos fazer isso na rede, podemos aprender com os outros na rede, mas o fato é que, numa rede, às vezes, o que acontece? O foco quase sempre recai sobre o eu. Eu que procuro, eu que deleto, eu que mudo o perfil, eu que faço isso, que faço aquilo. Na vida em comunidade, o eu deixa de ser importante. Ele aprende a falar nós. Ou seja, nós somos seguidores, nós formamos uma comunidade. E aí, nesse sentido, muita gente vê com preconceito, no meu modo de pensar, todas essas virtualidades do ambiente digital, né, Flávio? Sim, o senhor deu um claro entendimento sobre isso. O virtual, ele tem essa ideia e significa potencial, potencialidade, exige ato. Então, nesse ato, é o eu que fala, é o eu quem diz. E é no chão da vida que, de fato, a vida se dá. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você, como um profissional da área de comunicação, quais as virtudes que você entrevê no mundo ou nos ambientes digitais para a espiritualidade e a evangelização? Existem aí virtudes? Sim, existem, claro. Talvez a maior delas seja hoje, vou trabalhar na ideia de alcance. De uma mensagem que se espalha, o que para alguns pode ser perigoso ou uma negação, mas essa virtude de poder levar a mensagem a um número inimaginável de pessoas. Há pouco tempo participava com o padre Fábio de Mello de um momento e ele conduzia o show. E durante a transmissão com o aparelho celular, em 10 minutos nós tínhamos ali mais ou menos 1 milhão de pessoas acompanhando. Então, isso é inimaginável, que para uns é risco, para outros pode ser virtude. Então, hoje essas redes abrem espaço para que outras pessoas que provavelmente não teriam, tenham contato e experimentem também disso. Agora, nesse sentido, todas as comunidades, a igreja como um todo, tem que preparar tecnicamente seu pessoal, os evangelizadores. Eu diria, todo aquele que vai ser padre, sabe, que vai trabalhar na comunidade, ele tem que conhecer um pouco mais desses ambientes. Com certeza. Tem que interagir. E esse é um chamado que nós vemos não de agora. As conferências episcopais da América Latina, desde o princípio, no Rio de Janeiro, já chamavam atenção para essa necessidade de formação, de conhecimento, mas mais do que isso, de contato com as mídias, seja televisiva, seja o rádio e hoje a internet. De contato. Porque muito se pode teorizar, mas a experiência prática vai além. Bom, eu queria agradecer aqui a participação do José Sabino, a Vânia Brandão e a Vera Lins. Ok? Muito obrigado, fraterno abraço. Flávio, nosso tempo está acabando, vamos ao nosso ping-pong. Vamos lá. Mundo vivido. Caminho. Fé. Sentido e razão. Ambiente web. Travessia. Comunicação. Como diz Papa Francisco, pela metade faz mal. Mundo virtual. Potencialidade. Novas linguagens. Desafio. Ótimo. E na série Pensamentos Conexos, eu trago aqui o Papa Francisco, que diz o seguinte: as palavras podem construir pontes entre as pessoas, as famílias, os grupos sociais e os povos. Isso acontece tanto no ambiente físico como no ambiente digital. Qual o seu comentário? A mensagem de Cristo se traduz e corre para isso, construir pontes. O desafio hoje, por isso eu digo travessia, é que do real ao virtual possamos estabelecer essas pontes e, mais do que para a mente, comunicar o coração. Pois é, isso aí é muito interessante, me desculpe comentar. Ou seja, não é a tecnologia que comunica, não é a tecnologia que evangeliza, mas é justamente aquilo que podemos chamar linguagem do coração. Ok, Flávio, foi um prazer tê-lo aqui. Agradeço. Nos encontraremos outras vezes. Com certeza.
Não importam os meios ou ambientes. Deus quer que sejamos autênticos comunicadores a partir do amor, anunciadores da Boa Nova em qualquer tipo de rede. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.